No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Boa noite, começa agora o Você Melhor pela rede CNT para todo o Brasil. O seu programa de saúde e bem-estar com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Conheça os tipos de rinite e como tratar o problema com a pediatra doutora Lorena Fergon. Confira as dicas de como se preparar para a mamografia com a médica mastologista doutora Mila Miranda. Entenda como funciona o congelamento de óvulos no planejamento reprodutivo com a ginecologista e obstetra doutora Caroline Ingold. Aprenda como fazer boas escolhas no supermercado para emagrecer com a nutricionista funcional Marcela Ávila. E ainda, a importância do planejamento para os cuidados com a pele antes do casamento com a dermatologista doutora Cíntia Braghiroli. Rejuvenescimento íntimo. Conheça tratamentos exclusivos que podem trazer uma melhor qualidade de vida para as mulheres com o médico ginecologista Dr. Gastão Schwartz. Novas técnicas no implante de silicone de mama com melhores resultados e recuperação mais rápida. Saiba o que há de mais moderno no procedimento com o cirurgião plástico Dr. Márcio Grave. Manchas escuras na pele, no pescoço e dobras como axilas e joelho podem ser o sinal de que você apresenta resistência insulínica. O médico endocrinologista Dr. Cristiano Correia fala sobre o tema. Um procedimento que visa alterar a estrutura do nariz, seja ela óssea, cartilaginosa ou funcional. É a rinoplastia. Quem fala sobre o procedimento é o médico otorrinolaringologista Dr. Luciano Campelo Prestes. Agora no Você Melhor edição nacional. Uma inflamação no nariz que causa sintomas como coriza, congestão nasal, espirros e deixa a voz anasalada. Nas crianças, o problema pode dificultar a respiração, afetar as funções cognitivas e ainda comprometer a aprendizagem. Conheça os tipos de rinite e os tratamentos para combater essa inflamação com a médica pediatra a doutora Lorena Fergon. Olá, Gui, pessoal. Hoje estamos recebendo a doutora Lorena Fergon, ela que é pediatra, que vem trazendo um assunto muito relevante para nós hoje, né, doutora? Obrigada. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui para falar sobre rinite, que é um tema tão relevante nos dias atuais. Doutora, quais são os tipos de rinite? A rinite é a inflamação da mucosa do nariz. Nós temos a rinite alérgica, que é a mais comum, que é quando tem contato com algum alérgeno específico, como poeira, fungo, e aí gera essa inflamação. Temos outros tipos de rinite, como a rinite não alérgica, a rinite inflamatória ou infecciosa, e a rinite mista, que é a combinação de 2 ou mais tipos de rinite. Doutora, e quais os sintomas? Os sintomas de rinite são aquela congestão nasal, sensação de nariz entupido, coceira na garganta, coceira no céu da boca, coceira no nariz, coceira no olho, coriza nasal, tosse, espirros frequentes, dores de cabeça, sensação de fadiga, cansaço, olheiras. Doutora, e como isso pode impactar no desenvolvimento da criança? Isso para a gente é uma grande preocupação porque pode gerar rinoconjuntivite e aí provoca bastante coceira ocular. Essa coceira recorrente pode complicar com ceratocone, que é a maior causa de cegueira adquirida no mundo. A rinite mal controlada também gera uma asma descontrolada, aumentando o número de crises e com isso também podendo aumentar o número de internações. Pode gerar sinusite, otite de repetição, às vezes até aquela otite, que é a inflamação do ouvido, que sai secreção, e isso aumenta as idas ao pronto-socorro e o uso de antibiótico recorrente. Doutora, e como a rinite alérgica ela pode ser tratada? Através do prick test, que é um exame rápido, fica pronto em 20 minutos, indolor, a gente consegue determinar o alérgeno específico, o que está causando essas crises recorrentes. Então, através do prick test, a gente consegue prescrever de maneira adequada a imunoterapia específica. A imunoterapia específica é o tratamento padrão ouro para a rinite alérgica. Com isso, a gente consegue imunomodular, mudando o curso da doença e sendo possivelmente curador. Doutora, e quais as orientações que você deixa aqui para as mamães? De orientação básica, a gente precisa das mudanças ambientais. Quando eu reduzo o contato da criança e do adulto também com os alérgenos específicos, isso já minimiza as crises. Manter a mucosa nasal hidratada também é muito importante. Então, realizar a hidratação da mucosa nasal com soro fisiológico, ou com jatinho, ou com seringa.
Doutora Lorena, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês sobre um tema tão relevante. A mamografia é o método mais eficaz para o diagnóstico precoce do câncer de mama, doença que é a segunda causa de mortes por tumores em mulheres no Brasil. Mas esse procedimento de imagem, recomendado para ser feito anualmente a partir dos 40 anos de idade, gera muitas dúvidas entre as mulheres. Confira as dicas de como se preparar para o exame de mama com a médica mastologista doutora Mila Miranda. Olá, Gui! A mamografia é o exame mais indicado para detectar o câncer de mama. Ele é essencial para o diagnóstico precoce da doença e, assim, aumenta as chances de cura. Para as mulheres que não pertencem aos chamados grupos de risco, ou seja, aquelas sem histórico familiar da doença, a indicação é que ela seja feita a partir dos 40 anos e anualmente. Já para aquelas mulheres com mãe, tias, avós que tiveram câncer de mama ou outros tipos de tumores, a recomendação é que o exame comece a ser realizado mais cedo. Aqui vão algumas dicas que podem ajudar a você ficar mais tranquila durante sua mamografia. Converse com seu médico sobre locais mais adequados para fazer o exame, pense no tempo de espera, no conforto e na agilidade para a entrega dos resultados, assim como na confiabilidade. Faça sua mamografia na semana seguinte ao período menstrual, quando as mamas estão menos doloridas e menos inchadas. Leve sempre os exames anteriores. Isso ajuda o radiologista a comparar as alterações mamárias ao longo do tempo e evita reconvocações e ansiedade. Antes do exame, mantenha-se hidratada, evite usar desodorante no dia do procedimento, pois pode interferir no resultado. Durante o exame, tente respirar de forma lenta e profundamente para que você fique mais tranquila. Converse com o radiologista ou técnico antes de iniciar a mamografia, pontue seu histórico de saúde e doenças na família, se já realizou outros exames ou biópsias, se está com alguma queixa nas mamas, se já fez cirurgia, se tem prótese mamária ou alguma alergia na pele. Caso apresente alguma alteração, procure ficar tranquila. Algumas vezes, a mamografia pode dar um resultado falso positivo. Além disso, nem toda alteração significa câncer. Afastar a possibilidade da doença é muito importante e podem ser necessários outros exames para complementação, como mamografia, ressonância ou uma biópsia. O diagnóstico precoce é a melhor estratégia de enfrentamento da doença. A mamografia salva vidas. Até o próximo programa. Um método na medicina reprodutiva indicado para mulheres que desejam preservar a fertilidade, além de poder adiar o sonho da maternidade. Entenda como funciona o congelamento de óvulos no planejamento reprodutivo com a ginecologista e obstetra doutora Caroline Ingold. Você já pensou em fazer o procedimento para congelamento de óvulos e tratamento para infertilidade? É sobre isso que vamos falar agora com a doutora Carolina Ingold, ginecologista e obstetra. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no programa Você Melhor para falar de um tema tão importante como o congelamento de óvulos. Doutora, para começar, conta pra gente quando o congelamento de óvulos ele é indicado. Nós, mulheres, hoje temos adiado o sonho da maternidade, seja por carreira ou, enfim, algum projeto social ou mesmo a busca por um parceiro ideal. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que as mulheres que desejam adiar, né, esse sonho da maternidade têm que procurar um médico especialista para entender se são candidatas ao congelamento de óvulos. E qual o impacto da idade da mulher no congelamento de óvulos? Eu gosto de dividir o impacto da idade da mulher em dois grupos. Então, primeiro em relação à quantidade e em relação à qualidade. Então, falando um pouquinho sobre a quantidade, né? Então, nós mulheres nascemos com a mesma quantidade de óvulos desde o nascimento e essa quantidade ela vai caindo ao longo da vida. Tem algumas mulheres que essa queda ela é de forma mais acentuada e tem mulheres que são de forma mais leve. E é por isso que a gente fala tanto de avaliar a reserva ovariana, para entender quem é essa paciente, né? Como que está a quantidade dos óvulos dela. E além disso, a gente tem a questão da qualidade, né? Então, como o nosso ovário, ele não é uma fábrica de óvulos, e sim um armazém, esses óvulos vão envelhecendo ao longo dos anos. E com isso, aumenta a chance de ter, por exemplo, perdas gestacionais, malformações e dificuldade de engravidar a cada mês. E como funciona o congelamento de óvulos? Gui, o congelamento é bem mais simples do que a gente imagina, na verdade. O congelamento dura em torno de 15 dias, tá? A gente vai usar hormônios, né, que são injeções todos os dias. Você não precisa deixar de trabalhar, não precisa mudar a sua rotina por isso. E no dia da coleta de óvulos é feita uma sedação, então uma anestesia, e a paciente vai embora no mesmo dia para casa.
sobre alguns efeitos colaterais, né, que é uma dúvida muito comum das pacientes também. Pode ter um pouquinho de desconforto abdominal por causa do tamanho do ovário e também um pouquinho de retenção de líquido, mas no momento que a gente faz a coleta dos óvulos, esses dois processos já terminam e ficam tranquilos como estavam normalmente. Congelar os óvulos vai diminuir a reserva ovariana? Essa é uma dúvida muito comum, Gui. Então, na verdade, não. Por quê? O que acontece? O nosso ovário, ele oferece, né, por mês uma certa quantidade de folículos. Folículo é a casinha do óvulo. Se a gente não usa nenhuma medicação hormonal, nem nada, um desses folículos vai ovular e se tiver relação no período fértil, pode engravidar ou não e vai vir a próxima menstruação. Os outros folículos, eles entram num processo de morte celular, que a gente chama de atresia. E essa atresia, então, eles realmente não seriam utilizados. No processo do congelamento, a gente faz medicação para que não cresça somente aquele, e sim todos os disponíveis naquele mês. Então, na verdade, esses óvulos já seriam desperdiçados, vamos dizer assim, e por isso, congelar óvulos não diminui nossa reserva ovariana. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você pelo convite. A ida ao supermercado é determinante para quem quer emagrecer e ter saúde. Planejar um cardápio mais saudável e fazer uma lista de produtos pode evitar compras por impulso. Acompanhe as orientações da nutricionista funcional Marcela Ávila para fazer boas escolhas. Bom dia com muita alegria! O tema de hoje são compras inteligentes. A hora de ir ao supermercado determina se você vai conseguir ou não emagrecer e ter saúde. Nunca vá ao supermercado com fome. Isso vai fazer com que você queira comprar tudo de forma compulsiva. Outra orientação é antes de sair de casa para ir às compras, olhe os seus armários, olhe a sua geladeira, faça uma lista de compra para não ter desperdícios e comprar por impulso. Além disso, não se iluda com as gôndolas de supermercados específicas para quem deseja emagrecer. Aqueles produtos fitness, de embalagens bonitas, produtos diet light, eles não são necessários para a sua saúde, muito menos para o seu emagrecimento. O contrário disso, eles podem até prejudicar, porque não são naturais. Outro ponto fundamental é ler o rótulo. As calorias são pouco importantes, o que importa é a qualidade do produto. Olhar a lista de ingredientes é sim o mais importante para saber o que realmente você está comendo. Ela informa os componentes presentes no produto e aparece sempre em ordem decrescente. Ou seja, aquele ingrediente que vem primeiro o nome escrito é a que tem maior quantidade no alimento. E os que estão no final da lista é que tem menor quantidade naquele produto. Um exemplo é se o alimento começa a lista de ingredientes com a palavra açúcar, quer dizer que o açúcar é o principal ingrediente daquele produto. Seguindo essas orientações, você vai fazer compras inteligentes. Lembre-se, descasque mais e desembale menos. O açougue e o hortifruti são os melhores lugares para você adquirir as suas compras do dia a dia. Boas compras e até a próxima! Todos os olhares estão voltados para ela no seu grande dia. Por isso, quem é noiva precisa se preparar com antecedência para uma rotina de tratamentos estéticos para subir ao altar. Confira as dicas para o planejamento dos cuidados com a pele antes do casamento com a dermatologista doutora Cíntia Braghiroli. Bom dia, Gui. Bom dia para você de casa. Quem é noiva certamente está preocupada com os cuidados com a pele e até mesmo pensando em realizar alguns procedimentos estéticos antes do casamento. E isso, é claro, envolve um bom planejamento para que a noiva esteja na sua melhor versão para o grande dia do casamento. A minha primeira sugestão é marcar uma consulta com o médico dermatologista para discutir as preocupações, os objetivos estéticos e assim traçar juntos um plano a ser seguido ao longo dos meses até o dia do casamento. Isso vai desde estabelecer uma rotina de skincare com produtos voltados para o seu tipo de pele, até pensar em possíveis procedimentos a serem realizados com antecedência adequada, o que é muito importante. Por exemplo, limpeza de pele, os peelings químicos
líquidos e a toxina botulínica devem ser realizados com 2 meses de antecedência. Já os preenchimentos com ácido hialurônico para sustentação, corrigir olheiras, embelezar os lábios, eu aconselho realizá-los de 2 a 3 meses antes da cerimônia. No caso dos procedimentos de estímulo de colágeno e laser para melhorar a textura da pele, manchas e flacidez, minha recomendação é que sejam realizados com pelo menos 6 meses de antecedência. Agora, se a indicação for o uso de laser para melhorar os poros, podemos realizar 1 mês antes do casamento. Mas se o desejo da noiva for realizar procedimentos corporais, como preenchimento de glúteos ou tratamento de celulite, o ideal é começar com pelo menos 6 meses antes. Por isso, não deixe para a última hora. Converse o quanto antes com o seu médico dermatologista para que você se prepare e esteja se sentindo bem no seu grande dia. Um abraço e até o próximo programa. Um procedimento que pode trazer uma série de benefícios para a saúde da mulher é o rejuvenescimento íntimo, um tratamento ginecológico que combina técnicas como radiofrequência, depilação, peeling e laser. Entenda melhor com o médico ginecologista Dr. Gastão Schwartz. Olá, Gui. Olá para você que me acompanha por aqui. Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa muitas mulheres, o rejuvenescimento íntimo. A técnica consiste em tratamentos exclusivos para a região íntima. O objetivo é rejuvenescer a vulva, a parte externa dos órgãos genitais femininos, para que ela tenha um aspecto mais jovem e trófico. Além de aumentar a elasticidade, reduz a flacidez dos grandes lábios e aumentam a lubrificação para que as mulheres não sintam dor durante a relação sexual. O rejuvenescimento íntimo é um tratamento ginecológico que combina técnicas como radiofrequência, depilação, peeling e laser. O procedimento também atenua os indesejados efeitos da menopausa, ou seja, esse tipo de rejuvenescimento vai além da aparência. O rejuvenescimento íntimo a laser é um procedimento com duração de aproximadamente 20 a 30 minutos, indolor e é realizado no próprio consultório médico. Em geral, o tratamento consiste em 3 sessões, com intervalo de 30 a 45 dias entre elas. Dependendo da técnica usada, pode ser feito uma vez ao ano. O procedimento é indicado para mulheres que sentem ressecamento vaginal, diminuição ou ausência de lubrificação e para pacientes que estão com atrofia ou flacidez da vagina e da vulva. Entre os benefícios do procedimento, podemos citar o controle da incontinência urinária também, melhora do relacionamento íntimo na mulher, através do aumento do prazer sexual, redução da flacidez vaginal, eliminação de problemas decorrentes em mulheres como ressecamento da região íntima, coceiras e até mesmo atrofias vulvovaginais, entre outros benefícios. O clareamento íntimo a laser tem também como ponto positivo a diminuição do risco de alergias, já que não é utilizado nenhum creme ou peeling, mas também existem essas opções tópicas, tanto para mulheres jovens quanto para mulheres mais idosas, que venham a realizar o procedimento. Mas sempre procure consultar com o seu ginecologista. Por hoje fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Um abraço e até lá! Um procedimento cirúrgico que tem como objetivo aumentar o volume das mamas e proporcionar o melhor contorno, firmeza e simetria para os seios. Saiba como é realizado o implante de silicone com o cirurgião plástico Dr. Márcio Gravi. A colocação de silicone nas mamas é uma das cirurgias plásticas que eu mais realizo. As técnicas atuais permitem que a paciente tenha uma rápida recuperação. Não é como no passado, que a paciente precisava ficar 30 dias sem mexer os braços. A técnica Fast Track Recovery permite que a paciente dirija já no 5º dia pós-operatório. Essa técnica eu utilizo há mais de 10 anos, é uma técnica criada por um americano, John Tabbits, e essa técnica revolucionou a cirurgia plástica mamária. Como eu sempre falo para as minhas pacientes, a cirurgia plástica ela deve ficar bonita por fora e por dentro. O que isso significa? Significa que, se ela for bem executada, terá longa durabilidade e um resultado duradouro. Você que está interessada em colocar silicone, procure um médico especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se você ficou com alguma dúvida sobre a colocação de silicone, entre em contato com a nossa equipe.
Uma condição presente em cerca de 88% das pessoas e que pode estar relacionada com algumas doenças, como pressão alta e diabetes, é a resistência insulínica, que pode ser amenizada com hábitos saudáveis, segundo explica o médico endocrinologista Dr. Cristiano Correia. Olá, Gui. Olá, você que está nos acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre os sinais que o seu corpo apresenta e que você precisa estar atento quando se trata da resistência insulínica, né? Um fenômeno extremamente comum hoje, presente em 88% das pessoas. Um estudo recente demonstrou isso. O que é a resistência insulínica? Eu já disse em outros momentos, né, que ela está relacionada a doenças como pressão alta, como diabetes, excesso de gordura abdominal, principalmente na região visceral, né, do abdômen, triglicéridos elevado, colesterol HDL baixo, entre outras alterações. E quais são esses sinais que você percebe na sua pele, no seu corpo, no dia a dia? Um dos mais comuns e presentes, e muitas vezes subestimados mesmo pelas pessoas, é a acantose nigricans, que é aquela manchinha que muitas pessoas têm na região do pescoço, nas regiões de dobra do corpo, nos cotovelos, né? Nas dobras corporais, nas axilas, aquela mancha mais escurecida que muita gente acha que é até uma sujeirinha ali que fica tentando arrancar do corpo e não consegue. Pois é, aquilo ali são alterações nas células da pele decorrentes dessa resistência insulínica, da presença excessiva desse hormônio na circulação sanguínea, e que vai promover essa alteração. Por isso, para você melhorar essas manchas, o tratamento passa por algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, que é um emagrecimento saudável, uma melhora de nutrição, um equilíbrio, né, de alimentos de boas gorduras, de boas proteínas, de fibras no dia a dia e uma redução do índice glicêmico da alimentação, que passa pela redução de carboidratos refinados, como farináceos e açúcares, que vão realmente reduzir esse estímulo insulínico no seu corpo e vão clarear essas manchas na sua pele. Então, fique atento com essas manchinhas, porque muitas vezes essa acantose nigricans, essas manchinhas, estão revelando algo muito mais importante que está acontecendo dentro do teu corpo. Um grande abraço, te vejo na próxima coluna. Até breve. Uma cirurgia que tem um objetivo funcional para corrigir dificuldades respiratórias, mas que também atende questões estéticas, alterando a estrutura do nariz. Entenda como funciona a rinoplastia com o médico otorrinolaringologista, Dr. Luciano Campelo Prestes. Agora eu vou bater um papo com o Dr. Luciano Campelo Prestes, otorrinolaringologista. Ele é especialista em rinoplastia e também cirurgião da face. É um prazer recebê-lo no programa Você Melhor, doutor. O prazer é meu, Tarsila, e é um prazer ainda maior conversar sobre um tema que eu gosto demais, que é a rinoplastia. E doutor, qual é a explicação para a grande procura pelo procedimento? A gente está passando por uma transição, né, isso não só no Brasil, mas é uma tendência mundial mesmo, que o culto ao corpo tem diminuído um pouquinho, né, e aumentado o culto ao rosto, né, o rosto bonito. E o nariz, como ele está no centro da face, é uma das primeiras coisas que as pessoas pensam em mudar para harmonizar mais com o rosto. E como é feito o procedimento? O procedimento, a rinoplastia, tem várias formas de serem feitas, nenhuma forma é correta ou incorreta. A que eu costumo fazer é o que a gente chama de rinoplastia fechada, porque nós fazemos basicamente duas incisões, como se fosse aqui de um lado e do outro do nariz, só que por dentro não existe nenhuma incisão externa, nenhum corte externo, então não tem cicatriz. E é um pós-operatório mais curto, mais tranquilo de você passar por esse processo, com menos inchaço, menos hematoma. Então isso afasta menos das atividades diárias, do trabalho, da escola, então isso facilita bastante. E qual é o seu diferencial para a demanda da rinoplastia? Eu acho que o meu diferencial é justamente esse, eu procuro proporcionar para o paciente o procedimento menos invasivo possível e claro que traga o resultado que ele espera, né? Mas eu procuro evitar de fazer procedimentos grandes, maiores do que aquele nariz que o paciente deseja, demanda, né? Então a gente faz o procedimento mais tranquilo em termos de pós-operatório, em termos de anestesia e, claro, com o nariz que o paciente sonha em ter. Certo, doutor. E o que dizer para quem está em dúvida sobre a rinoplastia? Quem está em dúvida
precisa procurar, hoje a rede social facilita bastante isso, quem proporcione para ele alguma forma diferente de se fazer, né? Porque às vezes esse paciente já consultou com alguns profissionais e não quer passar por uma cirurgia extensa, por exemplo, tem um problema estético maior no nariz e acaba desistindo de fazer, né? Então procure na rede social, muitas vezes você encontra um profissional como eu que procura fazer o procedimento menos invasivo possível e talvez seja a forma que você procura para realizar o teu sonho da rinoplastia. Dr. Luciano, muito obrigada pela entrevista. E para quem quer saber mais informações, como faz? Bom, nós temos o nosso site, né? Tem as redes sociais, o Instagram também. Lá nós temos o telefone, o e-mail para contato. Teria o maior prazer em atender vocês e tirar o que resta de dúvidas aí para a rinoplastia. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o Brasil. Acompanhe as nossas edições locais em Minas Gerais, Paraná, interior de São Paulo e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana para você. Nos vemos sábado que vem aqui na tela da CNT. Até lá!